Eu acho bastante interessante quando uma pessoa chega aqui e diz: o professor precisa estudar mais. E aí a gente tenta saber quem é essa pessoa, né? Com tanta autoridade assim, e vai ler a questão dela. Mônica Brandão. Mônica Brandão, né? Ela diz: esta implicância com os mercados financeiros e de capitais não tem embasamento realmente técnico. Cansei de falar aqui sobre análise fundamentalista de empresas, mas o professor parece estar em modo de negação. Precisa estudar mais profundamente as finanças corporativas e mercado de capitais. Se lançar seu livro sobre o capitalismo sem se aprofundar nesses temas, o livro já sairá manco para as livrarias. Mônica Brandão. Mônica, as pessoas às vezes vêm aqui e acham que elas não vão ser ouvidas. Ela, bom, eu sou apenas uma pessoa que vou desabafar aqui neste canal. Ninguém dá atenção para mim. Mas aqui não. Aqui neste canal, por ele ser um movimento da esquerda reflexiva, a gente dá atenção para cada uma das pessoas. Inclusive, quando elas passam por e-mail as questões, eu faço vídeo respondendo a elas. A sua não foi por e-mail. Mas há uma disposição da gente responder. Por quê? Porque você se põe como uma autoridade que diz que para eu entender o capitalismo eu tenho que aprofundar nas questões técnicas de mercado de capitais. Veja, eu não sei se você chegou a ver o último vídeo ao qual você comenta. Porque não se trata de uma questão técnica de ser aplicador financeiro para entender mercado de capitais. Não é esta a questão. Não tem ninguém aqui na esquerda reflexiva que quer ser aplicador ou investidor. Nem eu. Nem tenho salário para tal. Entendeu? Para entender o que se passa no capitalismo é outra questão, Mônica. Não é você fazer um curso de economia e entender de mercado de capitais. Talvez você seja uma pessoa que fique muito bem no Eduardo Tonteira, que talvez até entenda de mercado de capitais, mas não entende o capitalismo. Quando ele começou, nós dissemos, ele vinha junto com o Ciro Gomes e dizia, meia dúzia de bancos coordenam o Brasil, e atacava os banqueiros. E nós aqui explicávamos que a questão não são os banqueiros, nem o mercado de capitais. A questão é como o capitalismo passou de ser produtivo para ser capitalismo financeiro. Esta era a questão. Ele não aprendeu, não entendeu, né? E aí ele continuou e voltou à estaca anterior dele como banqueiro. Promover cursos de educação financeira, mas agora para as classes populares e até para o MST. E, obviamente, né, quando encontrou o Lula foi irônico, até sarcástico com ele. E nós aqui também descartamos, e por isso começamos a falar de Edu Tonteira. O sujeito, às vezes, entende muito tecnicamente do mercado de capitais e pensa ser um educador financeiro. E pensa ser alguém que pode orientar aplicações. Todavia, Mônica, o capitalismo não funciona a partir do conhecimento técnico de como é que se dá uma aplicação ali e aqui e como que se faz um mecanismo para que as empresas lucrem aqui ou ali.
Milhares de jovens engenheiros, administradores que sabem isso, no entanto, não conseguem sair da ideologia dominante e não conseguem entender o capitalismo como um todo, que é o que eu estou explicando para você aqui. O negacionismo é seu. Por quê? Porque você tem um saberzinho técnico, que eu talvez tenha, né? E não percebe o tema do vídeo. O tema do vídeo não é capital financeiro. O tema do vídeo não é finanças. O tema do vídeo é capitalismo financeiro e como que o agronegócio, promovendo queimadas dentro da terra indígena e vendendo o boi para frigoríficos que fazem parte do mercado financeiro, estão já atrelados ao capitalismo de nova ordem, o capitalismo financeiro, o capitalismo financeirizado. E o que se quer dizer com isso? O que se quer dizer com isso é que o capitalismo de produção não faz com que o capital cresça no volume que ele está crescendo no capitalismo financeiro. Por isso se optou pelo capitalismo financeiro. Isso, você pode saber aplicar em tudo quanto é mercado de capital e não entender esse movimento histórico, porque a tua formação não é de filosofia, não é de economia, a tua formação não permite esse trânsito, que é o que você está demonstrando na sua questão. Agora, o problema é a empáfia. É pegar um professor de 67 anos, com os títulos que eu tenho, e simplesmente mandar ele estudar. O problema é que você não sabe que eu passei uma vida estudando. Só que eu não estudei qualquer um. Muito menos estudei os economistas que ficam na escola dando aulinha de mercado financeiro. Vamos ver quem é que está comigo. Vamos ver quem é que endossa as minhas análises. Eu vou aproveitar esse momento seu, Mônica, para ajudar a esquerda reflexiva a recordar a bibliografia mínima que nós utilizamos aqui. Vamos lá? Então vamos. Vamos começar por um professor meu. Vamos começar por um livrinho que você precisa ler, Mônica. Precisa ler. Esse você precisa mesmo. Aqui, ó. Mônica Brandão, olha aqui, ó. O Mundo Financeiro do Paul Singer. Isso aqui é um livro bem introdutório sobre o capitalismo financeiro. Paul Singer é um fundador do PT, ele já faleceu, e ele tem esse livro que é um primor da editora Contexto. É para iniciantes mesmo. É o básico. Depois, você pode dar um passo além para ver como é que o marxismo, que lida com a financiarização, não no primeiro volume do Capital, mas no segundo e no terceiro, como que o marxismo hoje interpreta a financiarização. Então a gente passa para o Chesné. Chesné faleceu o ano passado, né? É o ano passado, né? E o Chesné tem o Finança Capitalista, que aí sim é um estudo do segundo e do terceiro volume do Capital para entender o capitalismo, a transição do capitalismo financeiro hoje e aquilo que o Marx chamava de capital fictício ou o capital criado por juros, portador de juros, que é o que domina o crescimento do capital hoje. Então aí já é uma leitura mais avançada. Talvez não seja seu caso, né? Mas já fica aqui pro pessoal. Bem, depois disso, tem um livrinho, gente, que é um primor, e de dois autores que se especializaram nesse assunto do capitalismo financeiro, já em crise, ou seja, a crise do neoliberalismo. Eu desconfio que eles estão como professores lá na Federal de São Paulo, na Federal de São Paulo, eu acho. O Paulo Nakatani e a Rosa Maria Marx. O Capitalismo em Crise, da editora Expressão Popular. Isso aqui é um primor, tá?
Bom, aí vem, né? Então eu apresentei um professor, um teórico do exterior que a gente segue e dois professores que eu não conheço pessoalmente, mas que leio aí da Federal. Agora eu vou apresentar para você um amigo, né? Um amigo de velha data. Eu fiz 2 mestrados, ele assinou um dos meus mestrados, né, como diretor do pós-graduação na época, na PUC, lá dos anos 80, começo dos anos 80, o professor Ladislau Dalbor, um amigo aqui do coração, né, participante da Fundação Paulo Freire. Ele tem este best-seller, que nós ajudamos a se transformar num best-seller aqui no canal, né? A Era do Capital Improdutivo. Ou seja, o professor Ladislau Dalbor analisa a participação das 16 grandes transnacionais que comandam o mundo hoje, criando o acúmulo de capital, o patrimônio e menos produção, menos emprego. A mesma coisa faz essa nossa querida aqui, a italiana Mariana Mazzucato, que vocês conhecem, porque ela teve esses dias visitando Lula, né? Loira, bonita, Mazzucato, O Valor de Tudo. Esse livro é importantíssimo, gente. Por quê? Porque ele vai mostrando como que a teoria do valor trabalho foi emperrando e se passou para uma teoria que era vigente antes, que é a teoria utilitarista, ou marginalista. E como que o PIB, que era antes calculado só sobre a produção, passou a incorporar os negócios financeiros, de modo que dá a impressão que você está com uma grande vantagem, às vezes, com o PIB, quando na verdade você tem apenas capital fictício e patrimônio. O PIB passou a incorporar, sim, os mercados financeiros, os negócios financeiros, o que fez com que os economistas criassem um outro índice, que é o IDH. Exatamente porque o PIB não estava medindo mais a possibilidade de você entender se há desenvolvimento ou não. O mais interessante também é que lá pelas tantas, no Valor de Tudo, a Mazzucato mostra tintim por tintim como todos os países acabaram jogando os impostos, portanto o dinheiro do povo, na mão dos empresários para eles desenvolverem as big techs e todas as outras empresas que gerenciam o atual capitalismo de plataforma. E por falar no capitalismo de plataforma, então tem aí, né, o Nick Isnisek, que é o autor do Capitalismo de Plataforma. Tem em inglês e tem em espanhol na Argentina. Bom, aí já chega o nosso caso, né? Porque aí, nessa altura do campeonato, o canal precisava de ter livros do próprio canal para continuar essa bibliografia, lembram? E aí a gente pediu para o professor Eleutério Prado, que está aposentado pela USP, para fazer o Capitalismo no Século XXI. Então ele dá um panorama geral da financiarização e nós queríamos um livro que introduzisse a questão da financiarização, pegando o Chesney e pegando o David Harvey. E aí, o Introdução à Financiarização do Ilan Lapida, por esses dois autores, o Chesney e o David Harvey, ele faz uma introdução à financiarização, e aí sim, né, você vai entender que este assunto seu é o titica de galinha dentro do capitalismo financeiro. E o que você está entendendo não serve para entender isso daqui, mas isso daqui serve para entender o que você faz e não sabe o que faz. Tá? Bom, mas tem que ter, claro, né? Tem que ter o tempo comprado do Wolfgang Streeck, o alemão que mostrou que a luta de classes hoje está se dando entre aquilo que ele chama de povo do Estado e povo do mercado. É uma forma didática dele mostrar os interesses de cidadania, como eles batem de frente com os interesses do mercado. Esse daqui, então, vai fazer você ver quanta bobagem você falou em
numa respostinha de nada. E como você está lá atrás do entendimento. E precisa deixar de ser o Silvio Alpeide empáfia. Precisa deixar a empáfia de lado e ver quem está estudando mesmo. E não querer aí, né, falar isso que você está falando. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Então baixa a bolinha, pega esses livros, né? E agora lembrar ao nosso povo que junto disso tem as transformações ideológicas e de mentalidade. Marx dizia, o capitalismo não só produz o mercado capitalista, não só produz o capital, ele produz subjetividades. Então, para a gente entender as subjetividades do nosso tempo, é que a gente fez o semiocapitalismo e o subjetividade maquínica. E aí sim você vai entender, né, as nossas transformações internas, uma psicossociologia dos nossos tempos. Bem, se não serviu para Mônica, que eu acho que está um pouco perdida no mundo dentro da empáfia dela, né, de mandar a gente estudar, se não serviu para ela, eu acho que serviu para todos vocês relembrarem a bibliografia, tá? Vamos pegar isso? Vamos pegar, gente? Porque se vocês não pegarem, não estudarem, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar como a Mônica. E já pensou? Passar a vergonha que a Mônica está passando? E o que é pior, né? Não poder transformar na nossa sociedade, porque sem entender, as chances de a gente transformar são muito pequenas. Tá? Agora, tem um outro rapaz que é também no mesmo naipe, não é? Eu acho que ele pensa assim, eu vou lá no canal, falo qualquer coisa, desabafo, né? Sou um desconhecido, ninguém vai dar nem importância para mim. Não, nós vamos dar importância para ele sim. Ele é o Pinto, o sobrenome dele é Pinto Júnior, o sobrenome dele. Inclusive a gente vai pôr a foto dele e da Mônica aqui, né? Depois eu vejo se eu tenho as fotos dele aqui, mas eu já, né? Vamos pôr as fotos que a gente tem aqui, deles aqui, vamos ficar um pouquinho aqui para ver os dois, né? Porque a gente precisa dar prioridade para as pessoas que estão em questões, aqui ó. Então esse aqui é o Pinto Júnior. E se tiver foto da Mônica, vai aparecer aqui também, tá? Esse Pinto Júnior, ele diz que o nosso vídeo sobre os frigoríficos é uma implicância com hábitos alimentares, que eu culpei hábitos alimentares das pessoas. Eu sou vegano, desculpa, agora eu não sou mais, sou vegetariano só, né? Mas eu jamais vou na mesa do cara encher o saco do cara que tá comendo carne. Por quê? Porque eu jamais acho que a árvore que eu estou plantando aqui vai resolver o problema do mundo. Agora, quando eu vejo a carne cheia de hormônio, queimando terra indígena e participando do capitalismo financeiro e destruindo a gente de todos os lados, aí então eu tenho que vir aqui e dizer, esta carne é perigosa. Ela não é perigosa porque ela está contaminada. Ela é perigosa porque o capitalismo a contaminou com ele próprio. E as queimadas estão aí mostrando. Então, o que eu mostrei no vídeo é um ciclo que faz com que não exista hábito alimentar. Você não tem a opção de ter um hábito alimentar. Você simplesmente come aquilo que a JBS mandou você comer. Só que você come sob fumaça. Porque ela é que desmatou para fazer você comer aquilo. Então o raciocínio é completamente outro, meu caro Pinto Júnior. Tá? Bem, gente, é isso. Daqui a pouco a gente volta.